Fique à vontade, por favor. Bom, então, continuando aqui, essa minha palestra agora, ela vai tratar de uma forma um pouco mais minuciosa de um dos aspectos que foram apontados pelo Padre Paulo Ricardo nessa grande síntese que ele fez desses nossos 2 dias de trabalho. No fundo, ele pegou pontos de todas as palestras, né, de todas as intervenções aqui, e transitou por todas elas, costurando e dando um eixo a todo o nosso esforço aqui. E o que eu vou falar agora tem a ver muito com a parte que ele focou um pouquinho mais, que foi o nascimento do que conhecemos por direitos sexuais e reprodutivos. Eu acho que espero que vocês lembrem, na parte da manhã eu falava da ação focada na questão médica, né? Você dá pílulas anticoncepcionais, você implantar dispositivo intrauterino, você abrir clínicas de aborto, treinar médicos para que eles performassem abortos. Tudo isso aí foi levado até o limite de suas possibilidades. E mesmo assim, como o padre bem colocou, esse limite não foi suficiente para o controle populacional. Por quê? Porque as pessoas continuavam querendo ter filhos, a mulher continuava querendo ter filhos. E aí entra uma estratégia que é fundamentada muito mais na ação sociológica do que na ação médica. Essa estratégia que o padre acabou de expor, que eu estou aqui só sintetizando para que a minha palestra continue da linha onde ele parou, que é o quê? A ideia de que você não deveria mais trabalhar somente na possibilidade do aborto, mas sim trabalhar a partir de mudar sociologicamente o papel da mulher dentro da instituição familiar. Quais ferramentas eles utilizaram para que essa mudança estratégica do papel da mulher dentro da família fosse executada? O chamado empoderamento da mulher, uma discussão cada vez mais precoce, como o padre falou também, de temas relacionados à sexualidade. Aliás, a questão da sexualidade e de atos sexuais fora do matrimônio sendo ensinados para nossas crianças que eram coisas normais, né? Uma educação sexual que colocasse o ato sexual como um ato dentro da normalidade e com a única e exclusiva busca pelo prazer. Você não trabalha mais em sala de aula, ou mesmo nos manuais, o ato sexual enquanto um enlace matrimonial, o momento em que a esposa e o esposo se doam entre si e estão abertos à vida. Não, é uma mera busca de prazer do indivíduo, e não mais dentro da família. Essas mudanças que eles desenvolveram no plano estratégico e no plano sociológico, elas precisaram ser efetivadas no âmbito político. E a efetivação dessas mudanças no âmbito político se deu basicamente através da ONU, porque a Fundação Ford não tem como vir aqui e obrigar o parlamento brasileiro. Ela pode fazer lobby, pode encher de feministas com cartazes e tudo mais, mas não pode obrigar. Qual foi a maneira que eles utilizaram para pressionar os estados nacionais, pressionar os países para que houvesse alterações relacionadas à prática do aborto? Bom, essa maneira foi encontrada através dos organismos da ONU. E é o que eu vou tentar mostrar hoje aqui, de uma maneira muito, muito breve, mas como também, citando mais uma vez o Padre Paulo, muito embasada em documentos primários. Porque eu sei que se eu afirmar algumas coisas aqui e não conseguir provar, é muito grande a chance de que nem ao menos acreditem, porque parece um pouco escandaloso, consideravelmente escandaloso mesmo, o que tem sido afirmado aqui. Mas eu exorto a todos, quem tiver dúvida, as pessoas que
que num primeiro momento acharem que é demais tudo que estamos falando aqui, que recorram às fontes primárias. Elas vos ajudarão a perceber, a trilhar o mesmo caminho que nós aqui estudando esses documentos trilhamos, que é entender de uma maneira global como toda essa estratégia tem sido levada a cabo. O próximo slide, por favor. Eu começo citando esse senhor aqui, que se chama Fred Tsai. Ele é um conselheiro especialista da OMS na FAO. E ele trabalhou também, praticamente uma década, como um dos diretores da IPPF em Londres. Vocês estão familiarizados com a IPPF? International Planned Parenthood Federation. A Planned Parenthood, para quem, de repente, não na mídia televisiva, porque não saiu em nenhum lugar, mas quem acompanha as notícias através das mídias sociais, provavelmente viu alguma coisa relacionada à IPPF dos Estados Unidos agora, a Planned Parenthood, que saiu uma série de vídeos, mais de 10 vídeos, em que diretores da Planned Parenthood foram flagrados vendendo tecido humano proveniente de fetos abortados, vendendo tecido cerebral, rins, fígados, pulmões, lucrando, realmente lucrando duas vezes, porque eles lucram quando eles vendem o serviço do aborto e lucram também vendendo os restos desses seres humanos para pesquisa com células humanas, com tecido humano. Então, a Planned Parenthood essa é a organização que o Dr. Fred Tsai dirigiu durante quase 10 anos. E ele foi escolhido pela IPPF e depois na ONU para ser um dos principais articuladores dessa inserção desses novos direitos, que são os direitos sexuais e reprodutivos, na ONU através da Conferência do Cairo. Agora eu vou falar um pouquinho por que dessa escolha. Vocês lembram que eu citei aqui durante a manhã o esforço que foi feito para maquiar o dinheiro que era proveniente dos Estados Unidos e que estava pagando, estava fomentando, financiando todo um esforço para colocar o aborto, para esterilizar pessoas nos países subdesenvolvidos. Esse esforço foi feito, basicamente, por quê? Porque as pessoas, os estados, nações, as pessoas, o povo desses países estava se revoltando com a presença americana. Então, acharam por bem, os propositores dessa política acharam por bem criar organismos internacionais, como a agência, o Fundo das Nações Unidas para Atividades Populacionais, acharam por bem criar fundos dessa natureza, desse caráter, para que esse dinheiro americano fosse maquiado, entrasse e financiasse atividades ligadas ao aborto de maneira disfarçada, para que essa agenda não ficasse tão claramente como sendo americana. E aí houve um grande esforço também, por exemplo, de conseguir doações até mesmo simbólicas. Eu falei aqui que em 1969, o primeiro ano de funcionamento dessa agência das Nações Unidas para a População, 85% do dinheiro foi dinheiro americano proveniente da USAID. Mas eles fizeram um esforço de lobby, de captação de recursos, para que mais de 30 países ajudassem. Por exemplo, países como Chipre, que ajudou com menos de $10 mil, que é um dinheiro que mal paga 2 passagens aéreas de 2 desses especialistas para algum lugar. E, no entanto, por que a necessidade de que houvesse essa ajuda do Chipre, por exemplo? Horas, para dar um caráter de legitimidade e de ação multilateral.
Então, não importava tanto a quantia, mas importava que aquela ação, aquela ajuda fosse, de fato, dada por determinados países para que aquele caráter internacional revestisse todas as ações das agências da ONU. Dentro dessa tentativa de acabar com a ideia de que o controle populacional era algo desejado pelos países ricos e a ser imposto nos países pobres, o que eles começaram a fazer também? A capacitar e a contratar líderes dos seus próprios países. De modo que um africano advogando o controle populacional para a África era muito mais aceitável do que você colocar um americano falando que a África deveria performar abortos para controlar a população. É nessa dinâmica, nessa visão panorâmica que vocês têm que enquadrar a atividade do Dr. Fred Tsai. Ele nasceu em Gana, se formou, fez seus primeiros estudos lá e depois foi para Londres, onde se formou em medicina. Lá, como eu falei, atuou na IPPF e depois voltou para ser conselheiro da FAO, para ser conselheiro da Organização Mundial da Saúde, do Banco Mundial, conselheiro sênior para assuntos relacionados à África. Então, não dava para você falar que eram os americanos querendo impor uma política abortista para a África. Eram os americanos, mas eram essas várias agências internacionais, mas eles foram espertos o suficiente para contratarem um africano que fizesse o trabalho. Até é curioso, porque ele está aqui de terno, gravata, eu imagino que viveu muitos anos, como ele viveu aqui em Londres, viveu muitos anos no Ocidente, mas quando ele vai falar no Cairo, ele usa aquela roupa típica africana. De modo a falar assim, olha, eu sou um africano da gema, eu sou um africano de verdade, então fiquem calmos, eu estou aqui, eu tenho legitimidade para defender que se abortem africanos, porque é um problema você ter o nascimento de crianças africanas, e eu posso falar de cátedra porque eu também sou um africano. Então, entra aí a escolha desse homem. Próximo slide, por favor. Ele trabalhou de uma maneira decisiva na conferência que acabou por sedimentar e dar base, fundamentar toda a ação dos organismos da ONU relacionados a direitos sexuais e produtivos. E essa conferência foi a Conferência do Cairo, tá? Essas citações que eu estou fazendo são de um livro dele, de um livro que foi publicado, no qual ele escreveu um capítulo. Aí eu cito para vocês. Aqui ele está falando das diferenças, de como Cairo foi diferente. Para aqueles de nós que já tinham participado de conferências sobre população anteriormente, pode-se afirmar que os eventos de Cairo foram além do que poderíamos sonhar, em termos de intenção e conteúdo, ao menos. Além disso, a conferência ajudou a mobilizar os defensores dos direitos das mulheres, que são as feministas, né, que se colocam como defensoras das mulheres, e comunidades aliadas, para moldar uma agenda para a população e campos relacionados a isso pelas próximas 2 décadas. Então, Cairo foi em 94. Então, até ontem, 2014, ele fala aqui que a agenda e o plano de ação foi moldado a partir da experiência do contato que eles tiveram no Cairo. E que contato foi esse? Por que aconteceu esse contato no Cairo? Porque a Conferência do Cairo foi uma conferência que foi tomada pelas ONGs. Ao invés de você ter delegações nacionais, delegações de estados, de países, você teve, sobretudo, o trabalho de ONGs que foram credenciadas junto à ONU para participar dessa conferência. Aqui o Dr. Fred Tsai continua citando. No Cairo, por comparação, a extensão da participação das ONGs na conferência e no processo de planejamento foi sem precedentes. Veja, não fui eu que afirmei, foi ele que afirmou.
Nas reuniões preparatórias, centenas de ONGs com representantes de todas as regiões do mundo participaram. Na conferência propriamente dita, muitos representantes de ONGs eram membros de delegações governamentais. Membros da IPPF estiveram presentes num total de 80 delegados governamentais. Vou explicar aqui para vocês. O que aconteceu? Vários governos, inclusive o governo americano, porque à época da conferência, 1994, quem estava no poder nos Estados Unidos, o presidente era o Bill Clinton, cuja esposa, Hillary Clinton, é uma das principais advogadas da causa abortista nos Estados Unidos. Então, o que eles fizeram? Eles deram credenciais para funcionários da IPPF para atuarem com poder de delegado da nação norte-americana. Então, as pessoas eram funcionários da IPPF, mas estavam lá, podiam votar, podiam fazer adendos e tudo mais, como se fossem com o poder de delegados nacionais. Ao todo, mais de 1.250 ONGs, provenientes de mais de 130 países, foram credenciadas para a Conferência do Cairo, e não menos de 1.500 participaram do Fórum de ONGs do Cairo. As contribuições feitas por ONGs de mulheres para as recomendações finais da conferência foram excelentes. Eu vou explicar aqui, abrir um parênteses, explicar um ponto que vai ajudar a entender os próximos slides e o decorrer da palestra. Como que funciona uma conferência do Cairo? Bom, ela funciona da seguinte maneira. Meses antes da conferência propriamente dita, são feitas reuniões que são chamadas de PrepCons, que são conferências preparatórias para a conferência. O que acontece nessas PrepCons? Lhe é entregue, para todas as ONGs, são entregues a todos os participantes um rascunho do que será a declaração final do Cairo, Programa de Ação do Cairo. Ali está o rascunho. E nessas pré-conferências é que acontecem as discussões, porque você não tem tempo de discutir tudo em 2 semanas, que é o tempo normal de duração de uma conferência. Então, assim, os grandes embates, de fato, acontecem nessas conferências preparatórias. E a ONU busca sempre o consenso. Ela se sente legitimada, ela acha que há uma maior legitimidade para as ações dela se os documentos provenientes dessas conferências forem documentos acordados através do consenso. Então, você tem todo um trabalho de discussão nessas conferências para que seja atingido um consenso. Te entregaram lá o documento, um documento com 30 páginas, e, de repente, eu não concordo com o parágrafo 5º da declaração. Eu falo A, o grupo opositor fala B, e não saímos desse embate. Qual é a solução? Porque, em termos práticos, fica muito difícil você parar toda vez e, de repente, ficar 1, 2, 3, 10 dias e há assuntos que não são conciliáveis, que você não consegue conciliar. Então, qual é a solução apresentada para que o debate possa prosseguir e que aquela discussão venha à tona em determinado momento? A solução é o que a gente chama de chaveamento. Por exemplo, se lá no parágrafo 5º eu discordei de uma maneira muito veemente e não estou de acordo com aquilo, eu simplesmente chaveio esse parágrafo, e esse chaveamento significa que, ok, passaremos para o parágrafo 6º, mas depois voltaremos a discutir a questão que está no parágrafo 5º. Isso é chaveamento. E o que acontece nas PrepCons, o que aconteceu na PrepCon do Cairo? Começaram a chavear toda vez que aparecia direitos sexuais e reprodutivos. Tá? Eu vou passa o próximo para mim, por favor.
Pode passar mais um. Volta agora. Mais um, desculpa. Bom, eu vou falar dessa questão aqui também para que vocês entendam um pouquinho melhor a problemática do Cairo. Na última conferência sobre população, que tinha sido em 86, os Estados Unidos, através do corpo diplomático do Reagan, o presidente americano, republicano e conservador Ronald Reagan, era contrário ao aborto. E ele, juntamente com o Congresso, direcionaram o corpo diplomático americano a acabar com qualquer modo, com qualquer maneira da ONU indiretamente promover o aborto como meio de controle populacional. Essa proibição ficou conhecida como política da Cidade do México, porque foi na Cidade do México, em 1986, que aconteceu essa conferência. E, através dessa política, os fundos norte-americanos que estavam sendo destinados para essa promoção do aborto secaram, e o governo americano também cessou de apoiar o aborto através de organismos internacionais. Quando o Fred Tsai assume a tarefa de ser um dos cabeças do esforço pró-aborto na Conferência do Cairo de 1994, um dos pontos que eles têm como pontos a serem alcançados é justamente o fim da política da Cidade do México, ou seja, o fim da proibição do governo americano de ajudar a promover o aborto através de agências internacionais. Tá? Pode passar para o próximo, por favor? Próximo. Aí o Fred Tsai, ele coloca quais eram os principais perigos e as principais ameaças para essa tentativa que eles estavam, entre aspas, tramando, né? Estavam desenvolvendo para tomar essa Conferência do Cairo. Ele diz: no entanto, a maior ameaça para a Conferência do Cairo veio da Igreja Católica, que chamou a conferência de um sério revés para a humanidade. O Vaticano pediu para que participantes evitassem legitimar o aborto em demanda, a promiscuidade sexual e noções distorcidas da família. Os especialistas do Vaticano souberam entender muito bem, conseguiram entender muito bem o que significava esses direitos reprodutivos, que era uma nova moda que estava sendo apresentada no Cairo e a qual muitos nem ao menos entendiam, muitos delegados não entendiam direito o que era aquilo. Então, essa apresentação desses novos direitos sexuais foi parcialmente barrada pela ação diplomática do Vaticano. Pode passar para mim, por favor? Aqui está falando do chaveamento, gente, que é aquilo que eu expliquei. No início da conferência, grande parte do texto sobre questões importantes no rascunho do programa de ação estava chaveada, indicando que o consenso não poderia ser alcançado. Por exemplo, o termo saúde sexual e reprodutiva apareceu chaveado por 79 vezes, o termo planejamento familiar 32 vezes. Imagine, dá para perceber que eles vieram com tudo mesmo para colocar a ideia de direitos sexuais e reprodutivos como nova diretriz de todas as políticas da ONU, porque apareceu 79 vezes no documento. É válido lembrar também, eu falei para vocês aqui das tentativas de se desvincular da ideia de que era dinheiro americano que estava esterilizando mulheres pobres em países subdesenvolvidos. Agora que em 94, ninguém mais queria ser colocado no mesmo grupo daqueles que advogavam o controle populacional. Por quê? Porque veio à tona uma série de fatos ligados a esterilizações em massa na Índia.
pessoas que morreram porque foram feitas esterilizações de qualquer jeito, de qualquer maneira, e aquelas pessoas acabaram pegando tétano e morreram. Mulheres que eram esterilizadas e que nem sabiam direito o que estava acontecendo. Eles pagavam prêmios para que as mulheres fossem esterilizadas, por exemplo, pagavam 1 ano de renda, do que seria correspondente a 1 ano de renda de uma família média, de um determinado estado indiano, eles pagavam para as mulheres que eram esterilizadas. Então, quando tudo isso veio à tona na mídia ocidental, e também a questão da China, né, do controle ferrenho que o Estado chinês fazia, impedindo que as pessoas tivessem mais do que um filho por família, obrigando mulheres a esterilizar, a abortar, punindo famílias que ousassem ir contra essa determinação. Tudo isso fez com que o controle populacional através da ação médica ficasse um pouco démodé, ficasse fora de moda. Então, essa ideia de saúde reprodutiva, ela era muito, de direitos sexuais e reprodutivos, ela era muito mais agradável, muito mais palatável, muito mais suave ao ouvido das outras pessoas, que não ligavam necessariamente que esses direitos sexuais e reprodutivos era, no fundo, a mesma coisa que eles tinham feito antes, só que agora, porque eles imaginavam ter encontrado métodos mais eficazes, eles estavam abandonando o controle através da ação médica. Então, esse termo de saúde, direitos sexuais e reprodutivos apareceu tantas vezes justamente porque era o cerne de todo o movimento para controle populacional na Conferência do Cairo. Óbvio que eles não iam propor outra vez o controle populacional por esterilização em massa. Eles entenderam, como bem o padre Paulo explicou, que era uma mudança sociológica, e essa mudança sociológica ocorreria através da disseminação desses direitos sexuais e reprodutivos. Pode passar para o próximo slide, por favor? Aí aqui o Fred Tsai, ele fez uma crítica à igreja, né, por ela estar irremediavelmente contra esse termo de saúde, direitos sexuais e reprodutivos, e ele vai afirmar o seguinte, abre aspas, o fato é que ninguém nunca quis promover o aborto. Acredite se quiser. Pelo contrário, o objetivo sempre foi o de minimizar o aborto. É esse o mesmo discurso que a gente ouve por aí, não é? O objetivo sempre foi de minimizar a incidência do aborto através de um melhor planejamento familiar. O programa de ação do Cairo, só mencionou o aborto no contexto da saúde das mulheres. É exatamente o que falam aqui, como uma questão de saúde pública. Esse discurso, ele tem 20 anos de idade. Ele foi pensado pela Fundação Ford, aplicado aqui na ONU. Aqui a gente vê o Dr. Fred Tsai falando exatamente o que eles calcularam que seria o caminho pelo qual eles conseguiriam, através do qual eles conseguiriam o aborto, através do qual eles conseguiriam descriminalizar o aborto. Não porque é o controle populacional nem nada, mas é porque é a autonomia da mulher, porque no fundo, nós que somos a favor do aborto, somos contra o aborto. E é por isso que a gente é a favor do aborto. É isso que ele fala. E que o que eles querem, no fundo, é frear o terrível número de abortos inseguros. As mesmas pessoas que até ontem estavam financiando aparelhos de sucção para áreas rurais da Índia que nem ao menos energia elétrica tinha. Uma mulher se submetia a aborto num lugar sem energia elétrica, com qualquer problema que ela tivesse de ordem médica, ela não teria um leito hospitalar, porque como você vai ter um hospital sem energia elétrica? Ela não teria uma UTI, ela não teria vacinas, remédios que precisam muitas vezes serem acondicionados em lugares refrigerados. Como acreditar que o que eles estão querendo é cuidar da saúde das mulheres, quando foram os primeiros, quando na primeira tentativa de controle populacional, o que eles fizeram foi justamente
colocar a mulher pobre numa situação de risco tamanho que ela poderia morrer, porque o aborto era performado num lugar que nem aumento de energia elétrica tinha. Tá? Passa o slide, por favor. Aí a gente vai ver de onde saiu essa ideia. Claro, foi pensado nas fundações, mas você tem um primeiro pensamento e depois ele precisa ir sendo desdobrado e popularizado em diversos encontros, simpósios, e um desses encontros em que essa ideia de direitos sexuais foi disseminada foi nesse encontro aqui. Um importante avanço foi a aprovação por unanimidade no 40º aniversário da reunião de membros da IPPF em Nova Delhi, em outubro de 92, olha, outubro de 92, 2 anos antes da Conferência do Cairo, de Visão 2000. Visão 2000 é o nome do documento, tá? Um ousado, até para o Dr. Fred Say, ele fala, um ousado plano estratégico para a federação e as associações membro, que define 6 desafios para o futuro. Quais são esses desafios que a IPPF colocava como desafios para o futuro e que depois foram incorporados através desse lobby, através dessa pressão que essas ONGs fizeram na Conferência do Cairo em 1994. Pode passar o slide, por favor. A demanda e a necessidade não atendida de planejamento familiar, ou seja, DIU e anticoncepcional em todo o mundo. A promoção da saúde sexual e reprodutiva para todos. Aborto. A eliminação do aborto inseguro. Aí eu me pergunto, será que aqui eles estão falando, será que a IPPF, quando ela fala que ela quer eliminar os abortos inseguros, ela está pedindo para que a Polícia Civil abra mais inquéritos, mais investigações, para que a gente, de fato, acabe com essas clínicas que colocam as mulheres em situações de risco, clínicas clandestinas que ainda fazem aborto? Não. Sabe como ela acha que o aborto inseguro deve ser eliminado? Legalizando o aborto, de modo que a clínica clandestina não precise mais ser clandestina, que ela possa virar uma clínica onde você faz o aborto legalizado. E aí, segundo eles, o aborto deixaria de ser inseguro. O que não é verdade. A gente sabe depois, e já começo a fazer um apontamento aqui para a próxima palestra da doutora Isabela Mantovani. Aborto legalizado não é sinônimo de aborto seguro para a mãe, porque para o feto, para a criança, ele é sempre inseguro, porque a criança sempre morre. Essa é uma verdade, mas mesmo quando você fala em aborto legal e tenta falar que aborto legal é igual a aborto seguro, isso é uma falácia, isso não se comprova na prática. Depois a doutora Isabela vai esmiuçar essa questão para vocês, mas já percebam aí como eles vão introduzindo a eliminação do aborto inseguro. Ora, eu também sou a favor da eliminação do aborto inseguro. Acho que todas as clínicas clandestinas devem ser fechadas. Mas eles vão numa linguagem subrepetícia justamente para que não fique claro quais são as reais intenções deles. Um outro ponto desses desafios que a IPPF listou. Ajudar o empoderamento das mulheres, né, que a gente entende como muito mais a atomização da mulher, que a mulher não tenha dependência alguma do marido, que a mulher tenha que trabalhar o dia inteiro e que ela nem pense em ter filhos. No fundo, é isso que é o empoderamento. Outro ponto, ajudar os jovens a perceber a sua sexualidade de forma positiva e responsável. No fundo, é ensinar de maneira cada vez mais precoce que o único intuito do ato sexual é o prazer e que ele deve ser atingido a despeito de qualquer outro problema que possa ter. Use preservativo e seja feliz. Essa é a mensagem que eles tentam passar para
crianças de 9, 10, adolescentes de 12, 13 anos de idade. E a necessidade de qualidade nos cuidados. No fundo, ele tá falando aqui de aborto também, tá? Pode passar para o próximo slide, por favor? Aí o Fred Tsai vai explicar como que tem que ser essa abordagem aí, porque é uma coisa tão nova que como a gente vai trabalhar isso na prática? Aí ele fala: sob essa abordagem holística, estes serviços incluídos podem incluir prestações. Vocês me desculpem, eu fiz essa tradução de maneira livre. Eu imagino que um tradutor profissional, ou se eu tivesse tido um pouquinho mais de cuidado, eu não deixaria serviços incluídos, podem incluir, mas agora foi. Esses serviços incluídos podem incluir prestação de cuidados durante a gravidez, parto e pós-parto, fornecendo aconselhamento e ajuda a mulheres na menopausa, fornecendo, aí eles colocam, olha lá, Gender Sensitive Information. Seria mais ou menos como uma informação fundamentada na perspectiva de gênero, tá? Educação e aconselhamento sobre sexualidade. Esse não é o papel da família? O que a IPPF tem a ver com os meus filhos para falar que ela vai dar... Que a ONU, quem é a ONU, que legitimidade tem a ONU para dar conselhos para os nossos filhos sobre sexualidade? Aí, a prevenção e a gestão do aborto inseguro e a provisão de abortos seguros onde esses são legais. Todos estes diferentes elementos da saúde sexual e reprodutiva são conectados. Então, é o Fred Tsai que fala que tudo está conectado. Quando eles vêm aqui e falam, não, eu sou só a favor da educação. Não, a gente sabe que por trás de educação para a sexualidade está também a promoção do aborto. E não sou eu que está falando, é uma das pessoas que organizou, que foi a diretora da IPPF e que esteve no Cairo, que colocou no Cairo essa política. Fala que tudo isso aqui está conectado. Próximo slide, por favor. Ele continua fazendo o balanço da Conferência do Cairo. A Conferência do Cairo ajudou a conectar as organizações de defesa das mulheres e as de planejamento familiar. E muitas ONGs feministas apoiaram muito mais o programa de ação do Cairo do que das conferências anteriores. E por quê? Aí ele vai responder. Isto porque o programa de ação colocou a igualdade das mulheres, o empoderamento e os direitos sexuais e reprodutivos no centro de suas políticas. Próximo slide. Aí vai falar da próxima conferência, que em 1994, Cairo, foi a conferência sobre a população. No ano seguinte, 1995, tem a conferência de Pequim. Aí é a conferência sobre a mulher. Aí o que ele fala sobre o que eles conseguiram no Cairo e que eles aprofundaram em Pequim. Ele cita, a conferência de Pequim reiterou as metas do Cairo para a redução das taxas de mortalidade materna. Além disso, reforçou o apelo feito na Conferência do Cairo para que se reconhecesse o aborto inseguro como a principal causa de mortalidade materna e um problema de saúde pública. Quantos e quantos de nós estamos cansados de ouvir que o aborto é um problema de saúde pública? Não é, o aborto é uma questão de moralidade. O aborto no fundo, é a discussão sobre se o Estado tem o direito de dispor da vida de um ser humano inocente. Como nos é muito claro que a resposta é não, o Estado não tem, o Estado democrático de direito não tem o direito de dispor da vida de um ser humano inocente. E nem a vontade de outras pessoas, a vontade da mãe, a vontade do pai, a vontade do presidente, a vontade de ninguém pode ser levada em conta a ponto de suprimir a vida alheia. E isso é muito claro para todo mundo. Então, é preciso, a estratégia que se desenvolveu é retirar a discussão do aborto dessa questão que é a moralidade do ato, é moral ou não é moral assassinar um ser humano no ventre da sua mãe?
para a questão de saúde pública. Muita gente morre porque faz aborto inseguro, que é uma mentira, que a doutora Isabela vai provar depois para vocês. Mas é um argumento que apela às nossas emoções, porque, óbvio, nós não queremos que ninguém morra. Inclusive, não queremos nem que o feto, nem que a mãe morra, né? Quem defende o aborto quer que só um morra. Nós não queremos que ninguém morra. Então, eles precisam retirar essa discussão da realidade, do ponto último, que é se alguém pode ou não dispor da vida de outrem, para a questão do, olha, muita gente morre por aborto inseguro, não seria melhor, já que elas vão continuar fazendo, não seria melhor fazer esse aborto dentro de uma clínica? Vamos descriminalizar? Esse é o modus operandi que foi adotado a partir da Conferência do Cairo. Agora, eu vou, de uma maneira, já encerrando e encaminhando para o final, eu gostaria de demonstrar como esses organismos da ONU, eles têm pressionado os países usando uma falácia. Eu até gostaria que depois todos chegassem em casa e fossem procurar os artigos que eu vou citar aqui, para ver que não existe nada que referencie e que dê sustentação ao que a ONU está pedindo. Mas, desde a década depois de Cairo, o que aconteceu? O Comitê de Direitos Humanos da ONU, ele começou a fazer leituras sobre os direitos humanos no país tal. No ano de 1998, o respeito aos direitos humanos no Brasil foi, e aí vem todo o relatório. E esse Comitê dos Direitos Humanos, ele entendeu, de uma maneira muito equivocada, e que só a má-fé consegue explicar, não consigo ter outra explicação para isso, ele entendeu que um tratado assinado em 1976, o Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos, um tratado que foi, inclusive, ratificado pelos membros da ONU, que esse tratado, no fundo, ele continha, de maneira implícita, o direito ao aborto. Eu vou ler aqui os 3 artigos desse tratado que são utilizados nessa argumentação. Vocês vejam se há, de fato, o direito ao aborto implícito nesses tratados, nesses artigos. O artigo 3º, ele fala assim: os Estados partes devem assegurar igualdade de direitos entre o homem e a mulher no gozo de todos os direitos civis e políticos que são estabelecidos no presente pacto. O artigo 6º, todo ser humano tem direito à vida. Este direito deve ser protegido pela lei. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua vida. E artigo 7º, ninguém poderá ser submetido à tortura ou a práticas ou punições degradantes, cruéis ou desumanas. Eles perverteram de tal modo esse tratado que eles começaram a publicar relatórios falando da violação dos direitos humanos nos países da América Latina, porque esses países eles não tinham descriminalizado o aborto. Vou ler para vocês, por exemplo, em 1997, 3 anos depois do Cairo, olha o trecho do relatório que eu vou mostrar para vocês sobre a observância dos direitos humanos na Bolívia. Abre aspas. O comitê expressa preocupação pela altíssima taxa de mortalidade materna mencionada no relatório boliviano, grande parte da qual se deve ao aborto ilegal. O comitê lamenta que a Bolívia não possa proporcionar informações sobre a relação entre a legislação que criminaliza o aborto e este alto nível de mortes. Eles queriam que a Bolívia falasse, olha, realmente, a gente tem morte materna porque a gente não aprovou aborto. Mas eles lamentaram porque não foi esse o resultado, ou não foi essa a solução apresentada pela Bolívia. Um ano depois, em 98, olha o relatório relacionado ao Equador. O comitê manifesta sua preocupação pelo elevado número de suicídios em jovens no Equador.
o que, em parte, parece estar relacionado com a proibição do aborto. Então, eles estão falando que as pessoas, que os jovens se suicidam no Equador e eles sabem que eles não têm como provar, por isso eles usam, em parte, parece. Mas a gente sabe como sai na mídia. Na mídia sai uma notinha, uma chamada de 30 segundos a respeito. Continua. O comitê recomenda que o Equador adote todas as medidas legislativas para ajudar as mulheres que enfrentam o problema de uma gravidez não desejada, o aborto. Tá? Aí, 1999, no Chile, a penalização de todo o aborto, sem exceção, coloca graves problemas, sobretudo à luz de relatórios incontestáveis, segundo os quais muitas mulheres se submetem a abortos ilegais, colocando em perigo as suas vidas. Bom, está aqui a doutora Isabela justamente para contestar esses relatórios ditos incontestáveis, né? Continuando, o Chile está obrigado a adotar todas as medidas necessárias para garantir o direito à vida de todas as pessoas, incluindo as mulheres grávidas que decidem interromper a gravidez. O comitê recomenda que o Chile revise a lei para estabelecer exceções à proibição geral de todo aborto. E essa palavra, relatórios incontestáveis, aparece em umas duas, três recomendações diferentes. Eu vou ler aqui para vocês, só para que vocês tomem conhecimento, como eles querem passar esses números que são forjados, que são falsos, como se fossem relatórios incontestáveis, tá? Aqui no Peru, ano 2000, começa o comitê, abre aspas, é sinal de inquietação que o aborto continue submetido a sanções penais, mesmo quando a gravidez seja produto de estupro. O aborto clandestino continua sendo a maior causa de mortalidade materna no Peru. O comitê reitera que essas disposições são incompatíveis com os artigos 3, 6 e 7 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e recomenda que se revise a lei para estabelecer exceções à proibição e punição do aborto. O Peru deve tomar todas as medidas necessárias para evitar que as mulheres devam arriscar as suas vidas em razão da existência de disposições legais restritivas sobre o aborto. Aí, no ano seguinte, de novo o comitê se reportando à Venezuela, abre aspas, a penalização de todos os abortos, menos os terapêuticos, coloca graves problemas, sobretudo à luz dos relatórios incontestáveis, a mesma expressão, à luz dos relatórios incontestáveis, segundo os quais muitas mulheres submetem-se a abortos ilegais, colocando em risco sua vida. A Venezuela tem o dever de adotar as medidas necessárias para garantir o direito à vida, segundo o artigo 6 do Pacto, das mulheres grávidas que decidem interromper sua gravidez, alterando a lei para estabelecer exceções à proibição geral de todo aborto não terapêutico. Veja, eles falam assim, olha, tem que mudar a lei, tem que mudar a lei. O que eles querem é o aborto irrestrito, mas eles vão caso a caso tentando ir aos poucos. Então, onde é tudo proibido, eles falam, olha, pelo menos o estupro. Onde tem aborto que o estupro permite, mas o dito aborto terapêutico não permite, ele fala, olha, não pode ser só estupro, tem que ser terapêutico também. Onde tem abertura para aborto em caso de crime de estupro e em caso de má formação do feto ou perigo, risco de vida para a mãe, eles falam, mesmo assim, é preciso garantir o aborto a qualquer mulher que queira abortar. Então, não existe é só em caso de. Essa questão de só em caso de estupro, só em caso de anencefalia, só em caso de risco de vida para a mãe, é uma mera estratégia, porque o que eles querem mesmo é o aborto irrestrito. Aqui, Guatemala 2001, a penalização de todos os abortos com penas tão severas como as previstas pela legislação vigente, com exceção do perigo de morte para a mãe,
coloca graves problemas, sobretudo à luz dos relatórios incontestáveis sobre a alta incidência na mortalidade materna dos abortos clandestinos. A Guatemala tem o dever de garantir o direito à vida. Artigo 6 do Pacto das mulheres grávidas que decidem interromper sua gravidez, emendando a lei para estabelecer exceções à proibição geral de todo o aborto, salvo realizado em perigo de morte da mãe. Eu não vou aqui parar, porque eu não vou aqui ler, porque eu teria mais umas 7 ou 8 recomendações para ler. Mas eu só queria demonstrar para vocês como que essa ideia de direitos sexuais e reprodutivos que foi gestada nas grandes fundações, no ambiente acadêmico, ela acabou entrando através da política da ONU, através de um grande trabalho de tomada da ONU por ONGs feministas e também, porque veja, a ONU muda pero não mútil, né? A Safis Nadik, que foi a grande secretária-geral da Conferência do Cairo, em 94, ela era funcionária, até então, construiu carreira como funcionária na agência das Nações, no Fundo das Nações Unidas para Atividades Populacionais. Então, até ontem ela estava lá ajudando a entregar kit para fazer aborto nos países de terceiro mundo, e agora ela está aqui na ONU, e como mudou a estratégia, o melhor jeito para promover o aborto não é mais entregando kit, esterilizando pessoas, ensinando os médicos a abortar, então ela muda também, agora ela vira defensora das mulheres. É o mesmo grupo, e basicamente é o mesmo dinheiro, é o mesmo fluxo de dinheiro. Então, o que mudou foi aquilo que o padre Paulo falou, foi uma ferramenta nova que eles utilizaram, e que esses comitês da ONU têm usado para pressionar os países que não concordam com a ideia de que é lícito alguém matar um outro ser humano no ventre materno. Sobre as questões relacionadas aqui à incontestabilidade dos relatórios, eu espero que vocês fiquem presentes para a palestra da doutora Isabela Mantovani, porque a explicação dela é muito lúcida e muito didática, nos ajuda a entender muito bem que esses relatórios, eles são furados, o que não é de se espantar, já que, lembra, a primeira coisa que eu falei aqui hoje pela manhã, os estudos demográficos em países como o Brasil, em países subdesenvolvidos, foram criados justamente com o dinheiro daquelas pessoas que queriam controlar o nascimento, controlar o crescimento populacional em primeiro lugar. Bom, era isso que eu tinha para expor para vocês. Eu agradeço pela atenção e espero ter sido clara para ajudar a colocar mais uma pecinha nesse seminário que nós estamos promovendo. Era isso. Muito obrigada. Nós queremos agradecer a presença da